Bom, a Premier League finalmente está de volta e, claro, com ela não poderia deixar de ser Liverpool Football Club está de volta. Antes de começar o vídeo, eu queria me apresentar. Eu sou o Rick e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal, apenas um head, um canal totalmente focado no Liverpool Football Club. Aqui eu vou trazer desde a análise do jogo, né, tanto antes quanto pós o jogo, e alguns vídeos sobre o Liverpool, tanto de história quanto reagindo a alguns vídeos que eu vi por aí na internet e achar legal de trazer aqui pro canal, tá bom? Eu espero que vocês gostem tanto da qualidade quanto do que eu trouxer aqui pro canal. E claro, no primeiro vídeo de hoje, eu queria ter trago, né, um pré-jogo, na verdade, né, como abertura aqui do canal, mas infelizmente eu perdi o timing e tô tendo que fazer o pós-jogo até um pouco tarde também, né, já faz uns 3 dias que o Liverpool jogou contra o Bournemouth, mas é bom que eu consegui trazer algumas mais informações e também vou falar sobre alguns outros jogos que aconteceram na rodada também. Bom, o Liverpool foi a campo com uma escalação padrão, né, do que basicamente todo mundo já esperava essa formação, né, o 4-2-3-1 do Arne Slot. Com, claro, todas as novas contratações aí, as principais, né, contratações aí em campo, como titulares, como o Kirkes, o Frimpong, o Wirtz e o Ekitike, né, logicamente. Como todos já esperavam, né, foi um jogo bem difícil. Mas vamos lá, vamos começar do começo, como sempre, né. Primeiramente eu queria falar sobre a abertura do jogo com uma homenagem lindíssima ao Diogo Jota, né. Vale lembrar que a família dele estava presente lá, né, tanto a esposa, né, quanto os filhos, né, estavam lá e assim a torcida fez um mosaico espetacular, né, e eu gostei muito de uma frase que eles colocaram nas arquibancadas, que Anfield sempre vai ser a casa, né, dessa família e ele sempre será, né, o nosso eterno número 20, mas é claro que ao longo da rodada também tiveram vários clubes que fizeram, né, homenagens também ao nosso jogador. O Wolverhampton, lógico, porque o Diogo Jota passou por lá, mas também no jogo do United contra o Arsenal também tiveram algumas homenagens ao Diogo Jota. Assim, foi lindíssimo, deu pra ver pelo elenco, eu tô mostrando a foto aí no vídeo pra vocês, que o elenco sentiu, obviamente sentiria, né, mas deu pra ver que na hora ali da homenagem, as expressões dos jogadores, né, principalmente do Salah, de jogadores também como o Alisson também, deu pra ver bastante neles, assim, esse sentimento é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando sobre, que é o quanto isso mexe também com o elenco para essa temporada, né, não só o clube e torcedores como instituição, mas em si o próprio elenco, os próprios jogadores que estavam lá diariamente com ele, né, então é uma coisa que eu queria falar muito nesse vídeo aqui sobre, tá bom? Mas vamos lá, iniciando o jogo, né, logo aos 3 minutos, nós tivemos logo uma resposta do Salah, porque eu vi uma galera questionando muito a pré-temporada do Salah, apesar dele ter feito alguns gols em jogos contra o Milan, se eu não me engano, mas o Salah já começou assim, on fire no início desse jogo, logo aos 4 minutos, né, no final dos 3 minutos ali, ele mandou um chute cruzado que tinha endereço e foi uma excelente defesa do goleiro do Bournemouth, né, já podemos dizer que o Salah, apesar do jogo tímido após isso, já chegou assim, on fire para esse jogo, querendo mostrar que ele tava no jogo mesmo, já dá pra ver, né, que o quão ele tá com fome para essa temporada, mas logo depois, aos 5 minutos, tivemos um sintoma, né, do que o Liverpool já vem apresentando nessa pré-temporada e que isso vai ser um problema na minha visão pro Arne Slot resolver o quanto antes pra gente não sofrer mais com isso, né, que é os contra-ataques. O Liverpool está com uma deficiência muito grande na linha defensiva, que é o Slot fazer alguns ajustes relacionados à linha dos laterais. Lógico, o Kirkes e o Frimpong são dois laterais que são ofensivos das suas diversas maneiras, né? O Frimpong um pouco mais do que o Kirkes, mas ainda assim, eles quando sobem, quando o time tá no ataque, eles avançam muito para apoiar o ataque e deixa a linha defensiva muito exposta. Eu já vou mostrar para vocês no final do vídeo uma imagem que eu peguei da tática nova do Liverpool para mostrar para vocês como é que está sendo cruamente a análise tática do Liverpool. Mas enfim, aos 6 minutos, nós tivemos um contra-ataque do Bournemouth, justamente explorando a linha defensiva ali atrás do Kirkes, vindo pela direita. Assim, já ia no endereço,
né? Sorte que foi uma defesa, não foi tão difícil assim pro Alisson, mas assim, já mostra o quanto o Liverpool precisa ajustar essa linha defensiva o quanto antes, se a gente quiser realmente não dar moles de perder jogos de bobeira por causa dos contra-ataques dos times, né? E falando do Kirk especificamente, ele vai precisar de um tempo para se adaptar, porque eu acho que ele, mais do que o Frimpong, foi o que mais sofreu com essas bolas mais nas pontas, né? Vindo de contra-ataques. Logo aos 34 minutos, já um pouco mais pra frente do jogo, quando o jogo tava muito lá e cá, bastante equilibrado, o número 9 do Bournemouth deu uma caneta nele, deixou ele para trás, e o que foi que originou uma excelente jogada, que só não foi gol por causa que o atacante do Bournemouth, que agora não me lembro, ele não chutou muito legal, ele chutou bem fraco, porque a jogada em si foi muito boa, a linha defensiva do Liverpool foi completamente exposta pelo ataque bem feito do Bournemouth, e só não foi gol porque, claro, primeiramente o atacante do Bournemouth deu um chute muito fraco, né, em cima do Alisson, e o Alisson estava bastante atento para também não dar nenhum mole, então foi um ataque muito forte do Bournemouth. Só que, logo depois, exatamente 2 minutos depois, aos 36 minutos, o Ekitike mostrou, né, o porquê que foi contratado. Ele iniciou uma jogada ofensiva junto com o McAllister, dando um passe para o McAllister e puxando o ataque no meio da zaga, onde o McAllister devolveu um passe muito bom para ele, onde o Ekitike só teve que vencer um zagueiro e deu um chute só para tirar do goleiro no cantinho direito dele, na verdade no canto esquerdo do goleiro, mas no canto direito do ataque, onde o Liverpool fez 1-0 e, claro, o Ekitike já deixa a gente muito empolgado, porque a gente estava precisando de um cara de ataque assim, que não errasse a bola bem na cara ali, e ele já vem mostrando isso desde a pré-temporada com o gol que ele marcou, né? Tanto na pré-temporada na verdade não foi pré-temporada, foi na Community Shield, já marcando, e agora na estreia do Liverpool, claro, fazendo uma comemoração em homenagem ao Diogo Jota. Foi absurdo esse gol, gostei muito dele, me deixa muito animado pra temporada, e já coloca até uma interrogação se é que a gente precisa mesmo do Alexander Isak, né? Mas deixa isso papo para outro dia. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Bom, aos 48 minutos do segundo tempo, porque logo depois disso, no primeiro tempo, não teve mais muitas, assim, coisas expressivas, mas logo aos 48 minutos do segundo tempo, no iniciozinho, o Gakpo fez uma jogada excelente individual, deixando a zaga do Bournemouth no chinelo e chutando cruzado também, rasteiro, e marcando um golaço do 2-0 do Liverpool, que ele também fez a homenagem ao Diogo Jota, tá? E assim, jogadaça do Gakpo, né? Essa jogada do Gakpo a gente já conhece, né? Ele não é toda vez que ele consegue acertar uma jogada assim, mas foi excelente, tá? E assim, já mostra que o ataque do Liverpool tá funcionando, tá? O ataque do Liverpool está funcionando, tanto com o meio-campo, ainda precisa ajustar algumas coisas, mas tá funcionando, e realmente o que a gente precisa ver é a questão defensiva do jogo. Mas Liverpool 2-0. Mas contudo, entretanto, todavia, né, aos 63 minutos, o Arne Slot, ele substituiu o Frimpong, colocando o Endo, e tirou o Kerkez para colocar o Robertson, né? O Robertson a gente já conhece, o Endo também. Só que, aí é que tá, gente. Justamente ele tirando o Frimpong, o Endo, ele é um excelente defensor, mas ele é meio lento, né? E justamente ele recebeu uma bola atrás, um lançamento atrás, num contra-ataque, obviamente, do Bournemouth, e o Semenyo, né, ficou na cara com o Alisson e fez 2-1. Então, assim, essa substituição a gente pode colocar no colo do Slot, mas ele também não tinha como prever. Porém, é uma coisa que a gente fala, né, galera? Assim, eu acho que quando o Slot muda, principalmente como ele vai fazer isso muitas vezes nos próximos jogos, quando ele mudar os laterais, o Slot obrigatoriamente tem que mudar o esquema tático do Liverpool. Não dá pra manter o esquema tático padrão. Por quê? Por causa justamente disso. Se com os dois nossos laterais a gente já tá sofrendo com contra-ataque, imagina assim, o Robertson ainda dá um gás, mas o Endo, pro lugar do Frimpong, eu não sei assim se é tão bom assim a longo prazo, porque vocês podem ver aí que já tomamos um contra-ataque que sofremos o 2-1, né? Então é muito complicado. E, gente, logo depois, aos 75 minutos, ou seja, 7 minutos depois, mais um contra-ataque, só que dessa vez quem papou mosca foi o Konaté, que ele deixou uma avenida pro Semenyo, né, correr do meio campo até a entrada da área, e assim, ele poderia ter fechado, ter colocado mais pressão. Eu sei que ele estava fechando a linha de ataque, mas tinha o Van Dijk logo do lado dele para fazer essa função, e ele quis se preocupar com duas coisas ao mesmo tempo, deixou uma visão aberta para o Semenyo, que só chutou no canto do Alisson e fez o
2-2 no empate do jogo. Gente, 75, praticamente 76 minutos. Instaurou-se, claro, um drama em Anfield logo na abertura da Premier League, porque sabemos, galera, que a gente não pode perder nenhum ponto nesse campeonato aí, né? Cada ponto conta, principalmente na estreia e principalmente contra times assim, não, sem ofensas Bournemouth, mas pô, justamente contra times como Bournemouth, que não são times que não vão lutar pelo título, a gente sabe disso. Então a gente não pode perder ponto à toa. E já entrou um clima de desespero, né? E assim, a gente já sabe, né? Quando entra em clima de desespero em Anfield, a gente já sabe que muitas das vezes o Liverpool vai até o último minuto tentando empatar, tirar esse empate e virar o jogo. Então, o que aconteceu? O Slot, que eu falo por mim mesmo, que eu critiquei quando ele fez isso, ele tirou o Wirtz e colocou o Chiesa. Eu critiquei, mas eu queimei com a língua porque foi justamente esse cara que entrou e resolveu o jogo. Resolveu assim, entre aspas, mas pô, fez o gol de 3-2, então resolveu, né? Depois do Liverpool fazer um cruzamento, onde por pouco não foi um gol antes, eu não lembro quem chutou, mas a bola sobrou pro Chiesa e o Chiesa deu um voleio, gente. Um voleio assim que você vê poucas vezes, em poucas semanas, assim, sabe? O Chiesa fez um voleio que morreu dentro da caixa, o goleiro nem conseguiu chegar e fez o 3-2. Então eu acho que o Chiesa tem que ter mais tempo, mais minutos em campo, com certeza, entendeu? Porque eu acho que ele ainda pode trazer bons momentos de alegria pro Liverpool. Então, 3-2, o Chiesa também fez uma comemoração em homenagem ao Diogo Jota, né? E logo depois, vocês estão vendo aí que eu tô botando a imagem pra vocês aí, assim que o Chiesa fez o gol, apareceu o Slot fazendo essa careta aí, e achei super sensacional ele ter feito isso pro time ficar pé no chão, segurar o jogo, tentar buscar mais um gol, né? Porque o Bournemouth não tá fácil, a gente tá sofrendo um contra-ataque. Mas, estreia de Premier League, tem que ter o rei, Mohamed Salah. Logo no finalzinho, no último minuto do jogo, ele tinha trocentas opções de passe, mas ele resolveu ser fominha, coisa que ele não foi na temporada passada inteira, mas dessa vez ele resolveu ser fominha, resolveu o jogo e chutou. Um chute de direita, que não é o ponto forte dele, mas foi no cantinho e gol. 4-2, Mohamed Salah, estreia. Gente, esse cara tem estrela. O Salah, ele tem estrela, não tem como. Então, 4-2, né? Liverpool com o Salah fazendo um golzinho no final. Mas é aquilo que eu falei, galera. Foi um jogo muito bom. Já deu pra ver que os reforços estão surtindo efeito já, né? Claro que o Wirtz ali no meio campo, assim, não foi uma estreia brilhante do Wirtz, sei lá como é que é o nome dele, mas ele já surtiu um efeito no meio campo. Tanto o Frimpong também contra o Kirks, mas mais o Frimpong também tiveram excelentes jogadas ali, defesas também, obviamente o Frimpong, comparando com o Arnold aqui, defensivamente eu acho o Frimpong melhor e assim, ele correspondeu, né, no início ali do jogo e tal. Então, assim, foi uma partida de estreia. Claro que a gente ainda vai precisar ver mais partidas pela frente para saber como que o Liverpool vai lidar com os próximos jogos. Mas vamos ver como é que o Liverpool vai sair aí na temporada. Então, eu já vou pedir para vocês estarem deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para vocês não perderem os meus próximos envios, galera. E eu espero que vocês gostem desse novo canal aqui de Liverpool. Eu vi que tem poucos canais de Liverpool na internet, eu conheço poucos grandes, entendeu? Mas eu espero poder agregar aqui para essa comunidade e ser apenas um head aqui na internet, tá bom? E o Never Walk Alone. E eu vou ficando por aqui, galera. Valeu!